aqui, deixa eu pôr o Instagram. Verificando a conexão. Agora estamos ao vivo. Muito bem. Mudou tudo aqui, eu não sei se onde vai aparecer as coisas aí agora. Comentar, cuidei de publicar. Bom, pessoal, ninguém entrou aqui por enquanto, mas a gente está aguardando aqui. E houve uma atualização no sistema que mudou toda a minha tela aqui, eu não sei se está saindo. Tá ouvindo aí também? Dá uma verificada, ver se vai sair o som aí, que de repente está achando. Tá marcado aqui que tem um áudio aqui, mas não dá para saber ainda. E para ver se está ao vivo mesmo. Aí no Instagram já estamos ao vivo. Na Facebook também consta que está ao vivo, né? Gisele Cristina, amém. Né, Gisele está ao vivo aqui. Bom, ó, o comentário está saindo do outro lado aqui agora. Deixa eu puxar só um pouquinho para cá para não atrapalhar. E eu peço que vocês depois dão um retorno para mim se o som tá saindo normal, né? Então, para no Face está normal. Que bom. No Instagram também, né? Ok, estou ouvindo certinho, pastor. Obrigado. É que mudou toda a tela do meu computador aqui, eu estou bem perdido aqui, né? Mas eu quero, enquanto os irmãos chegam, né? Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui iniciando essa transmissão. O nosso objetivo de terça-feira, nós temos aqui na cidade de Ribeirão Preto, culto de oração. Então a gente reúne para estar orando, buscando a face do Senhor. Então, o nosso objetivo hoje não é estar alongando muito, falando, porque da mesma forma que a gente quer fazer, né, como da igreja, deixar um tempo aqui para os irmãos no templo melhor, que os irmãos possam estar orando, buscando a face do Senhor. Então, nosso objetivo é estar aqui falando, né, com os irmãos. A primeira parte, nós vamos estar louvando o Senhor junto, e depois a gente vai terminar um pouco mais cedo para que os irmãos tenham um tempo nas suas casas para que possa estar falando com Deus, buscando a Deus. Esse é o nosso objetivo, né? Como nós falamos para os irmãos, ou todos estão ouvindo, ou que estiverem conosco aqui na cidade de Ribeirão Preto, a gente pretende fazer todos os dias que a gente tem os cultos, né? Então nós temos os cultos aqui aos sábados, aos domingos. Terça-feira nós temos oração. Quinta-feira a gente tem estudo da Palavra de Deus, então a gente pretende fazer aqui juntamente com os irmãos também, né? Um estudo juntamente com todos. E na terça-feira, como a gente tem oração, a gente vai aproveitar para que a gente fale um pouco, mas a gente deixa para que os irmãos possam estar orando, né? Nas suas casas. Eu só um pouquinho estou ajustando aqui que mudou de volta aqui o negócio, né? Acho que eu parei o vídeo aqui pelo jeito, aliás. Eu estou escutando o que eu estou falando. Hum? Mas tá saindo minha voz aqui, ó. Bom, gente, só um minutinho, tá? Que a gente... Fecha essa tela. Ah, isso, cortou. Gente, desculpem aqui. Agora acho que sim, apareceu outras coisas aqui. Amém para os irmãos que estão nos cumprimentando aí. Está aparecendo umas coisas do lado errado aqui. Mas vamos lá. Né? Já cumprimentei os irmãos, mas saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início, então, nessa transmissão. Eu quero deixar para os irmãos um versículo da Palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Né? A gente vai... O Instagram está ruim aqui. Mas que a gente possa estar falando aqui. A gente não vai estar falando muito apenas aqui de problemas, o que mais a gente ouve falando aqui é quanto a coronavírus, e a gente não pretende ficar falando o tempo todo disso, mas a gente também não pode fugir muito das coisas que estão acontecendo. Livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 1, né, ele nos diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe,
que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar no livro, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Amém. Falamos com Deus. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença gloriosa nesta noite, onde nós estamos reunidos para junto adorar o Teu nome. Meu Deus eterno, queremos pedir que o Senhor possa nos abençoar essa transmissão, abençoar nesta noite, para que nós possamos estar na Tua presença. Senhor, perdoa todas as nossas falhas, nossos pecados, tudo que tem desagradado a Ti. Meu Deus, nós não podemos deixar de mencionar os problemas que têm acontecido no mundo nos últimos dias. Pedimos, ó Deus, a Tua graça, o Teu poder para conosco, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos proteger dos problemas que ainda virão sobre a face da terra, mas que nós possamos estar sustentados pelo Teu poder e pela Tua graça. Meu Deus, nós pedimos a Ti nesta noite que o Senhor possa abençoar essa transmissão, abençoar a cada um dos Teus servos que estarão participando, todos os ouvintes que participarem dessa transmissão, que possam, ó Deus, também ser alcançados pelo Teu poder e pela Tua graça gloriosa. Senhor, nesses momentos difíceis, de dificuldade que o Teu povo tem enfrentado, não só o Teu povo, mas todos que estão passando na face da terra, nós pedimos o Teu consolo, o Teu conforto aos nossos corações, às nossas vidas. Jesus, sustenta-nos nas Tuas mãos gloriosas. Receba, Senhor, nesta noite a nossa adoração que nós estaremos levando a Ti, meu Deus, para que tudo venha a ser para a honra e glória do Teu nome glorioso. Ainda que nós estamos afastados uns dos outros, mas em espírito nos unimos nesta noite, para adorar e exaltar o Teu nome glorioso. Senhor, fica conosco, dá-nos a Tua graça, é o que nós pedimos e desde já nós agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos que estão nos cumprimentando, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Vamos aproveitar, irmãos, eu peço aí você que está na sua casa, que nós possamos estar adorando ao Senhor Jesus com o hino, né, 187 da harpa cristã, né, esse hino nos diz mais perto quero estar, né, que cada um de nós venhamos nos aproximar do Senhor Jesus Cristo, e ainda que ainda que seja a dor que nos una a Ti, né, bom seria que não fosse a dor, mas que nós pudéssemos estar sempre, né, buscando a Deus com alegria e sinceridade. Então vamos estar louvando o Senhor Jesus com o hino 187 da harpa cristã. Ó Deus de poder, aleluia. Senhor, ser conosco, ó Deus, de forma que nós possamos, ó Deus, ser abençoados nesta noite. Meu Deus de poder, aleluia. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Andando triste aqui na solidão, faze descanso a mim, Teus braços
nos céus eu vou morar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafim irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Aleluia, né? Que a letra desse hino possa falar aos nossos corações, que cada dia nós podemos nos aproximar do Senhor Jesus Cristo, ainda que venha a luta, ainda que venha o problema, ainda que venha a dificuldade, mas que nós possamos estar sempre firmados no nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos nos alegrar, nos aproximar de Deus. Eu sempre digo para os irmãos, quando nós louvamos o Senhor com esse hino, que ainda que seja a dor, o importante, o melhor, que nós nos aproximássemos do nosso Deus sem a dor, mas que se for com a dor, não tem problema, mas que mesmo com a dor, que nós venhamos nos aproximar do nosso Senhor, estar perto dele, né, para que nós possamos descansar, o que Jesus é o nosso refrigério, que nós possamos estar descansados no nosso Senhor Jesus. E aqui na estrofe 4 nos diz ainda que quando Cristo, enfim, nos vier chamar, que nós estaremos para todo sempre com o nosso Senhor. Esse dia não vai demorar para chegar. Então, que nós possamos estar pronto, preparado, porque ainda que as pessoas preocupam diante dessa dificuldade, da pandemia que tem surgido, se vão partir, se vão morrer, mas quantos às vezes não passa por ela e morre por outro problema. Então, que é importante que quando nós formos encontrar com o nosso Deus, se for hoje, o dia que for, que nós possamos estar preparados para esse encontro glorioso com o nosso Senhor Jesus. Eu quero ainda louvar o Senhor Jesus, juntamente com os irmãos aí do outro lado, com o hino 200 da harpa cristã. Esse nos diz: o bondoso amigo é Cristo, né? Jesus é o bondoso amigo, é Cristo. Oxalá, se todos nós tivéssemos esse amigo na nossa vida, se esse amigo pudesse estar sempre ao nosso lado. Quantas pessoas às vezes ficam felizes porque tem algum amigo importante, mas Jesus é o melhor dos amigos, o amigo que está sempre ao nosso lado, que prometeu e nunca ele nos abandona, está sempre junto conosco, e que nós possamos estar sempre confiados no nosso Senhor Jesus. 200 da harpa cristã, o bondoso amigo. Ó Deus de poder, aleluia. Senhor, nos abençoa, Senhor, nesta noite, dar a tua graça. Onde o teu povo, ó Deus, está reunido, que o Senhor possa abençoar.
Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Aleluia. Não? Sem som ainda? Não? Então deixa sem o som, sem a coisa mesmo. Sem som. Assim, pronto, vai ficar com o som do computador. E agora, tem som? Saiu a voz. Pronto, então vamos assim. Tiramos o fone está com som, então. Então, a gente estava falando, irmãos, no hino que nós cantamos, que o verdadeiro amigo, Jesus Cristo, é o verdadeiro amigo. Então, que nós possamos estar confiados no nosso Senhor Jesus. Esse hino, ele não é só uma letra, né, qualquer, mas foi inspirada pelo Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, eles não são pesados. E a gente pode estar sempre confiado nesse verdadeiro amigo. Jesus Cristo é o verdadeiro amigo. E nossos objetivos, irmãos que entraram depois, às vezes nem todos
nós, terça-feira, irmãos, aqui na cidade de Ribeirão Preto, nós temos o culto de oração, então nós reunimos para orar, para falar com Deus, e a gente, primeira parte, depois a gente reúne de joelhos para buscar a Deus. Então, nós estamos fazendo essa primeira parte, aqui juntamente com os irmãos, louvando o Senhor Jesus com esses louvores, e depois nós estaremos daqui a pouquinho meditando na palavra de Deus, terminando um pouco mais cedo, dá tempo que os irmãos possam, aí na sua casa, né, estar falando com Deus, colocando de joelho, entregando a vida para o Senhor Jesus, mais do que nunca. Hoje é o momento de nós estarmos colocando diante de Deus, buscando a Ele. É tanto falado o texto de 2 Crônicas 7,14, nos dias que nós vivemos, né? Se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, a minha face buscar, e é isso que nós vamos fazer. Eu sei que Jesus tem permitido que nós pudéssemos estar reunidos esses dias, né, nas nossas casas, falando com Ele, buscando a Ele, e eu sei que tem se intensificado cada vez mais, os irmãos têm falado com Deus, e a palavra de Deus diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então nós queremos aproveitar nesta noite, ainda ter um momento que nós possamos estar orando, que nós possamos estar falando com Deus, mas nós vamos estar meditando um pouquinho ainda na palavra do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Nós lemos aqui no início, no profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 1, mas nós vamos ler um outro texto ainda. Esse texto que nós lemos aqui, na palavra de Deus, Deus falando com Daniel, das coisas que iria acontecer em tempos muito distantes. Mas diz assim que haveria um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então, quando a gente olha para isso, o tempo de angústia, irmão, nós vivemos já muito tempo de angústia, passamos por muitos momentos de angústia na face da terra. Eu não sei se tanto quanto nos dias que nós estamos vivendo, por causa da globalização que tem chegado. Então a gente olha que os problemas que aconteciam antigamente, um país ficava mais isolado, hoje chega mais rápido, mas que nós possamos estar olhando que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, que lá atrás Deus já avisa o profeta Daniel de tempos muito distantes, né? Então ele manda que essa profecia fosse selada, e ele diz no versículo 9, né? Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, essas palavras, irmãos, que nós vemos aqui, que seria para tempo longe, para tempo distante, e nós temos chegado a esse tempo de bastante angústia que nós temos passado sobre a face da terra. Nem todas as pessoas, às vezes, têm se dado a entender, olhado para as coisas que estão acontecendo, e às vezes as pessoas olham e pensam, olha, isso é uma coisa que vai passar rápido, mas nós percebemos que ainda vamos passar alguns dias com bastante dificuldade. Mas a palavra de Deus já havia previsto aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, dizendo que haveria um tempo de muita angústia, como nunca houve desde que houve nação sobre a face da terra. E nós temos passado, para nós, a nossa geração, nós que estamos passando por esses momentos agora, por esse tempo, um tempo difícil, e as coisas ficarão ainda mais difíceis. Teremos muito mais problemas que irão passar sobre a face da terra, tantas empresas fechando, tantas pessoas preocupadas com perder o emprego, e nós olhamos para tudo isso, né? Nós vemos aqui que os dias vão ficando mais ruins, mas aqui mais naquele tempo levar-se-á o teu povo. Então, Deus fala de um momento de dificuldade, o momento de problema, o momento que as pessoas teriam muita angústia, que teria muito problema sobre a face da terra, mas que Deus guardaria o seu povo, né? Então, que nós possamos, irmãos, ainda que tenha problemas sobre a face da terra, mas que nós possamos estar confiados nesse Deus, que nós possamos saber que o nosso Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Diz a palavra de Deus que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, que nós possamos ter essa confiança no nosso Deus a cada dia, né? Estar confiado nele, saber que Ele é o nosso Deus, que Ele está sempre ao nosso lado e que nele nós podemos confiar, nele nós podemos ter a certeza, porque Ele prometeu que estaria sempre conosco e Ele está, Ele é fiel com sua palavra. Então, aqui, nesse texto que nós lemos aqui, né, que o tempo de dificuldade, de angústia que viria sobre a face da terra, e Deus havia prometido, mas Deus estaria conosco, e diz assim, que muitos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha eterna. Então nós olhamos aqui que muito breve vai acontecer algo glorioso sobre a face da terra, e aqueles que estiverem firmados no Senhor Jesus, aqueles que entregarem a vida para o Senhor Jesus,
Jesus, pode ter a certeza que mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do problema, nós podemos confiar sempre no nosso Deus, que Ele tem preparado um escape, um refúgio para cada um de nós. A palavra de Deus nos fala lá atrás que quando aconteceu, né, o dilúvio, deixa eu puxar aqui que está tendo Instagram. Só um minutinho, irmãos, que eu vou puxar aqui. Começar aqui de novo no Instagram, que deu um probleminha aqui, né? Vê se consegue conectar para mim aqui, fazendo um favor. Estava apertando. Justamente não fez. Então, aqui deu um probleminha no Instagram, aqui, vê se a gente consegue voltar com o Instagram também, tá? Vê se... E a gente olha para a palavra de Deus. Eu quero deixar ainda para a nossa meditação nesta noite, né? Um outro texto que eu tinha pegado, isso aqui nós lemos no início, a palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 1, para ficar para a nossa meditação nesta noite. Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, 1, falando a respeito da parábola do juiz iníquo, né? Que é bastante conhecida de todos também, mas que fica para a nossa meditação. Nós estaremos buscando o Senhor Jesus, falando com Ele, e nada melhor do que nós falarmos a esse respeito. A palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 1, nos diz assim: E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o justo juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós temos acabado de ler a Tua palavra nesse momento. Quero pedir que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos dar a Tua direção para estarmos falando a respeito da Tua palavra. Meu Deus, pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um dos ouvintes, aonde eles estão, que possam ser alcançados pelo Teu poder, que o Senhor possa, ó Deus eterno, dar o Teu Espírito, pois nós precisamos de Ti. Senhor, fica conosco nesta noite, dando-nos a Tua graça, ajudando-nos a cada dia, pois nós precisamos da Tua graça. No nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e desde já agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, só um minutinho. Iniciando. Tem um problema aqui, a gente está tentando arrumar aqui para o pessoal que estava no Instagram nos acompanhando aqui, meu celular parou aqui, tá? Por isso está interrompendo aqui, os irmãos não tenha paciência conosco aí, tá bom? E o texto que nós lemos aqui nesta noite, Palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 18, a Palavra de Deus nos conta uma parábola. A parábola ele faz uma comparação, Jesus usou muitas parábolas para que pudesse estar conversando com o povo, para que aquele que ouve não entenda, e aquele que está vendo não sabe do que está falando. E aqui nós vemos que ele comenta, faz uma parábola de um juiz iníquo, de um juiz pecador, de um juiz, e nós olhamos para o juiz, aquela pessoa que está lá para fazer justiça, né? O juiz é aquele que ele deve ser justo. A palavra de Deus nos fala de um justo juiz. Jesus Cristo é o justo juiz. Nele nós podemos confiar sempre, a justiça dele não falha, né? E a justiça, quantas vezes a gente pensa em termos de justiça, pensa que fazer justiça é oferecer para nós aquilo que nós queremos, dar para nós aquilo que nós queremos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele fala que Jesus é um justo juiz. Ele não faz injustiça.
injustiça quando nós mencionamos quantas pessoas que têm causa contra a empresa, têm causa contra o patrão, e aí ele vai, inventa desculpa, leva testemunhas falsas, ele acaba ganhando alguma coisa que não devia, e aí esse injusto juiz que diz aqui a palavra de Deus pode ser um juiz desse, como diz a palavra de Deus, ele não era justo. O nosso Deus é justo, mas nele não tem injustiça. E aqui, contando ele essa parábola, vai ele falando desse homem que quantas vezes, talvez, ali pelas pessoas levaram proveito, ganharam alguma coisa, ele tirava vantagem. E ele conta aqui que essa pessoa era um juiz, e tinha esse juiz nessa cidade, que ele não temia Deus, não respeitava homem algum. E aqui nós vemos o que exatamente acontece nos dias de hoje, quantas pessoas, quantos juízes, porque ele tem todo o poder. Ele pode mandar prender, pode mandar soltar, e ele não observa a justiça, muitos deles são comprados, e era um desses juízes que fala a palavra de Deus da mesma forma, não era diferente. E fala que esse juiz não tinha respeito nenhum pela pessoa, pelas pessoas. Mas fala que também naquela cidade tinha uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faze-me justiça comigo contra o meu adversário. Essa viúva, que diz a palavra de Deus aqui, que estava ali, ela ia, no versículo 4, assim, por algum tempo, não quis fazer justiça. Sueli, está acabando a bateria. Então, ele menciona aqui que ele não quis fazer justiça. E ela dizia, faze-me justiça, faze-me justiça. O que ela queria era apenas que o juiz julgasse a causa dela, que fizesse justiça. Ele não fala aqui que era para fazer alguma coisa que errado, ela não queria ter nenhum proveito próprio. A única coisa que ela queria do juiz é que ele pudesse fazer justiça para ela. E diz aqui que por algum tempo não quis. E a gente começa a olhar e a Bíblia não dá análise, não fala muito, e muitas vezes eu começo a olhar para isso, irmão, se vejo aquele homem rico numa casa rica, uma casa grande, num lugar muito bom da cidade, e aquela viúva saía e muitas vezes ela podia estar sentada à porta da casa dele, ou às vezes procurava lá no fórum, ficava sentada, e o juiz passava, via aquela mulher, saía, via aquela mulher, e ele pensava, talvez essa mulher vai desistir pelo cansaço, por eu não fazer justiça, essa mulher vai abandonar, não vai querer. Mas aqui diz a palavra de Deus que passou algum tempo, mas ela não desistiu, ela esperava, ela precisava que fosse feita isso para a causa. E ela continuou insistindo, e por isso que diz aqui a palavra de Deus, o dever nosso de orar sempre e nunca desfalecer, porque tantas vezes nós oramos, falamos com Deus, buscamos dele alguma coisa, mas vai passando-se algum tempo, a gente olha e acaba desistindo, porque pensa que Deus não está ouvindo, que Deus não vai responder, que Deus não está nem aí para a nossa causa, e às vezes nós esquecemos e deixamos de falar com Deus. Mas aqui a palavra de Deus nos diz que essa mulher, ela continuava insistindo, lutando para que o juiz pudesse fazer justiça da sua causa, para que o juiz pudesse estar atendendo a sua causa, ainda que passou um tempo, passou outro tempo, e o juiz não fazia a causa dela, mas ela não desistiu. E a gente volta aqui para a palavra de Deus, o nosso dever, como servo de Deus, de orar sempre e nunca desfalecer. Quantas vezes nós pensamos que a gente vai orar na hora e já vai vir a resposta, e Deus tem o poder para dar a resposta. Quantas vezes nós oramos, clamamos a Deus, e Ele responde as orações, às vezes de imediato, mas às vezes a resposta pode demorar um pouco mais. Nós falamos ali, Daniel, diz que ele clamou, começou a falar com Deus, aplicou o seu coração à oração, e passou-se o tempo, demorou 3 semanas para que pudesse vir a resposta dele, e depois ele diz assim, Daniel, olha, desde o primeiro dia você aplicou o seu coração à oração, saiu a tua resposta no mesmo dia, na mesma hora, só que a resposta não veio de imediato, ela demorou, houve batalha e a resposta não pôde chegar, mas a palavra de Deus nos fala que Daniel, ele continuava insistindo, que ele estava ali insistindo nas suas orações, clamando a Deus, e aqui a palavra de Deus nos fala da mesma forma que o nosso dever, como servo de Deus, como cristão, como pessoas que acreditamos em Deus, independente se Deus está respondendo no momento, ou se o tempo está passando e parece que a resposta de Deus não vem. O nosso dever é de estar clamando a Deus e estar buscando a Ele não desfalecer. E ele menciona aqui
dessa mulher, desse juiz, que o juiz, não, a princípio, ele não quis fazer justiça, ele não ligou para a causa daquela mulher, o tempo foi passando e o juiz não estava nem aí para a causa daquela mulher, mas diz a palavra de Deus que ela não desistiu, ela não desanimou, o tempo foi passando e aquela mulher continuava, estava lá diante do juiz, pedindo para ele, faz justiça da minha causa, julga a minha causa, eu preciso que a minha causa seja julgada, e o tempo passava, ele não fazia justiça, mas ela não desanimou. Irmão, você que está aí do outro lado, eu não sei o seu problema, não sei a sua necessidade, não sei por quanto tempo você está buscando Deus por alguma coisa, mas eu sei que se você precisa de alguma coisa de Deus, o nosso Deus tem poder, o nosso Deus é poderoso para responder, e nós precisamos clamar. Jeremias 33:3, quantas vezes nós ouvimos as pessoas falando a esse respeito? Diz lá, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, e a palavra de Deus fala que a promessa de Deus, que ele deveria continuar clamando, e quando nós olhamos o estado, a situação que Jeremias estava preso, Jeremias estava ali, não podia estar circulando, ele estava ali num lugar que ele não podia sair, mas ele estava ali, a palavra de Deus, clama a mim, e nós precisamos continuar clamando a Deus nesses momentos de dificuldade que nós passamos, irmão, da peste que tem vindo sobre a face da terra, que tem vindo sobre a face da terra mais do que nunca. A igreja de Deus precisa estar clamando a Deus, colocando diante de Deus, buscando a Ele, e a palavra de Deus é buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, Jesus está perto de nós ainda. É o tempo de nós estar buscando a Deus, estar clamando a Ele, estar entregando a nossa vida para o nosso Senhor Jesus, e é tempo de nós colocarmos a nossa vida diante do nosso Deus. Então você que tem clamado por alguma coisa que você tem na sua vida, não é tempo de desistir, não é hora de desistir, não é hora de abandonarmos o nosso Deus, mas pelo contrário, é tempo de nós corrermos depressa, buscar a Deus, a nossa vida para Ele, esperando, confiando, porque diz a palavra de Deus que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não vê. Se nós tivermos a fé no nosso Senhor, nós avançamos, ainda que passe o tempo. E eu sempre digo para os irmãos, quantas vezes a gente vê as pessoas dizendo por aí, se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, ele continua sendo Deus, mas quando vem o problema, quando vem a dificuldade, passa um tempo que as coisas começam a não dar em nossa vida, nós começamos a entrar em desespero, e nos dias que nós vivemos, quantas pessoas estão desesperadas, preocupadas, porque não sabem o que vai acontecer amanhã, e nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que o nosso Deus é maior do que todas essas coisas, o nosso Deus tem estado conosco, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Ele mandou clamar, e é a hora da igreja de Deus, colocar em oração, clamar a Deus, confiar em Deus, entregar a vida para Deus, porque nós precisamos, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus possa usar de misericórdia para cada um de nós, porque nós nunca precisamos tanto da misericórdia de Deus, como nós precisamos nos dias que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus que diz assim, aquela mulher, ela continuou insistindo com o juiz. Ainda que a princípio o juiz, ele não fez causa. Ainda que a princípio o juiz não respondeu. Ainda que o princípio o juiz não fez justiça da sua causa, mas ela não abandonou. E ela diz aqui, a palavra de Deus ainda, no versículo 5, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça para que por mim não volte e me importune muito. Então a gente olha, vê aqui esse juiz, depois de tanta insistência que aquela mulher estava com ele, de todos os dias que ele podia passar ali, aquela mulher estava estando, ele disse, olha, eu não aguento mais ver essa mulher, e por ela ficar insistindo, eu vou fazer justiça da causa dela. E aqui diz a palavra de Deus, no versículo 6, e disse o Senhor, ouvi o que diz o justo juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Aí é uma pergunta que Jesus está falando. Deus não vai fazer justiça, então eu não sei como é que está a sua vida hoje diante de Deus, você que está aí do outro lado, você tem servido
com sinceridade, você tem entregado a vida para Deus, você confia que o nosso Deus é o Deus poderoso, é o Deus de Israel, é o Deus que fez maravilhas no passado, é o mesmo Deus que está conosco nesta noite, aonde nós estamos aqui, eu aqui, os irmãos, onde estão? O nosso Deus, ele está em todos os lugares, está pronto para nos responder, está pronto para responder a súplica, a petição de cada um dos teus servos. E diz a palavra de Deus aqui, olha, Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Se você é escolhido de Deus, se Deus tem te comprado com o seu sangue glorioso, tem limpado, purificado, tem feito uma nova criatura, se você tem entregue a sua vida para o Senhor Jesus, você é o escolhido de Deus. A pergunta que é feita aqui nesse versículo 7, Deus não vai fazer causa da sua justiça, Deus não vai julgar a sua causa, Deus não vai olhar para nós, aqueles que clamam Ele de dia e de noite. Quantos irmãos nesse momento que nós estamos passando estão clamando a Ele pelas madrugadas? Quantos irmãos têm buscado a Deus pela noite? Quantos irmãos têm buscado a Deus pela tarde? E você acha que Deus não vai fazer causa da sua, do seu pedido que você tem feito, da oração que você tem feito? Irmãos, Deus tem colhido as orações do seu povo. Ainda que o povo está em pecado, ainda que a nação pecou, ainda que o povo tenha abandonado a graça de Deus, ainda que as pessoas tenham afastado de Deus, e eu creio que o que está acontecendo no mundo, além de ser cumprimento da palavra de Deus, que Deus já havia prometido que essas coisas todas iriam acontecer, todas essas coisas, ainda é o juízo de Deus que tem mostrado para esse povo, que estão desapercebidos. Quantas pessoas que estavam aí andando de um lado para o outro e hoje se encontram em desespero, e o problema dessas pessoas que eles não sabem a quem clamar, mas nós sabemos que nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus poderoso, um Deus que tem estado conosco, um Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias. E a palavra de Deus assim, se passar pelo fogo, eu passo contigo. Se passar pelas águas, eu passarei contigo. E nós podemos ter essa certeza, porque o povo de Israel, uma nação inteira, que quando precisou passar ali no meio do mar, Deus abriu o mar para ele. A gente olha, vê a palavra de Deus, vê quando o Moisés clama a Deus, que o povo está desesperado, que não havia saída, que não tinha para onde o povo ir. Olha para trás, tem um exército enorme de Faraó que vem em direção a eles. O povo olha para um lado, olha para o outro, tem monte para todos os lados, não tem jeito de ir, não tem lugar para ir. E eles olham para frente, o mar à sua frente. Eles vão clamar com Moisés, falar com Moisés, porque Moisés tirou nós do Egito para morrer neste lugar. Não havia sepulcro suficiente no Egito, porque não deixou nós lá mesmo, porque nós morreríamos lá e não tinha problema. Agora nos traz de lá para morrer nesse deserto. E Moisés vai falar com Deus na hora que não tinha mais o que fazer. Irmãos, a saída é para cima. Eleva os meus olhos para o alto. De onde me vem o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso Deus fez todas as coisas, fez o mar, fez todas as coisas, e nele nós podemos confiar sempre, nós podemos ter essa certeza que o nosso Deus é fiel à sua palavra, prometeu, ele cumpre, e se nós buscarmos a ele com fé, se nós buscarmos a ele humilhar os nossos corações, a nossa vida, colocar diante de Deus, e é o tempo da igreja, clamar a Deus, esse tempo que nós passamos. Quantas pessoas já começam a ficar desesperadas porque não pode sair de casa, tem que ficar dentro de casa. Irmão, aproveita que você pode ficar dentro de casa. Já que você pode ficar dentro de casa, você pode clamar a Deus. As pessoas estavam correndo de um lado para o outro e não tinha tempo para estar orando, falando com Deus. Agora tem tempo. As pessoas não tinham tempo para ler a palavra de Deus. Hoje tem tempo. As pessoas não tinham tempo para buscar a Deus. E hoje Deus preparou para nós um tempo para que nós pudéssemos estar clamando a Ele, buscando a Ele. E a palavra de Deus já prometeu que o mundo vai de mal a pior. Mas também diz que aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então você que está aí do outro lado, eu não sei se você está fazendo a vontade de Deus, mas se você não está fazendo a vontade de Deus, é tempo de você começar a fazer a vontade de Deus. Você que tem abandonado os caminhos de Jesus, é tempo de você voltar para Jesus, é tempo de você entregar a vida para Ele, é tempo de ter uma mudança de vida, porque Jesus veio salvar todo aquele que havia perdido. É tempo de nós estarmos buscando ao Senhor mais do que nunca. A igreja de Deus precisa clamar a Ele, precisa humilhar, precisa buscar a Deus. E nós encontramos no versículo que nós acabamos de ler, falamos, né? Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles.
Quantas pessoas às vezes acham que Deus está tardando, que Deus está demorando, Deus precisava fazer antes, que ele podia buscar e que Deus iria responder, só clamar e ele responde, porque é isso que diz a palavra de Deus, e às vezes nós achamos que Deus está tardando, mas a palavra de Deus é assim, que Deus ele não tarda com a sua promessa, ele aguarda que todo chegue ao arrependimento. Aí nós esperamos e queremos que Deus faça, mas ele vai fazer no tempo certo, no momento dele. E se ele não fizer, irmãos, ele continua sendo Deus. A vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é soberana, e nós podemos confiar sempre nesse Deus, ter essa certeza, porque ele prometeu que estaria sempre conosco todos os dias. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até o final de todas as coisas, ele estaria conosco e ele está conosco. Podemos ter essa certeza, porque ele prometeu, ele é fiel com sua palavra. Então, que nós possamos estar com essa confiança no nosso Deus. E aí ele continua dizendo, né? Digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Deus, ele faz a justiça. Nós podemos achar que ele está demorando para fazer a justiça, mas Deus, depressa, vem fazer justiça para cada um de nós. Ele vai cumprir com a sua promessa, ele estará conosco, ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Irmãos, Deus está conosco aqui, onde nós estamos. Deus está com você, aonde você está aí, você pode sentir a presença de Jesus, porque ele prometeu que se onde tivesse 2 ou 3 reunidos, nós estamos nesse momento. Muitas pessoas reunidas, buscando a Deus, colocando diante de Deus, e Deus está conosco, porque ele é fiel com a sua palavra. Nós devemos ter essa certeza, porque ele é fiel. Se fosse outra pessoa que estivesse prometido, nós poderíamos ter dúvida, mas foi Jesus que prometeu, e ele prometeu, ele é fiel com a sua palavra, então nós precisamos ter essa confiança no nosso Senhor Jesus. Ainda que o mundo desabar, ainda que o mundo vá de mal a pior, ainda que aconteça tantos problemas no mundo, mas nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, o nosso Deus Todo-Poderoso, porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Nós falamos do povo de Israel, tinha problema. E aí, quando Moisés vai falar com Deus, olha que coisa gloriosa. Deus olha para eles assim: por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marcha. Manda o povo caminhar. E talvez Moisés, pensando naquele momento, ele olha, vai caminhar para onde, Senhor? Né? Tem um mar na frente, não tem jeito de eu ir para frente. Se eu olhar para os montes, para o lado tem monte, não tem jeito de ir, voltar para trás, tem um exército, mas Deus ainda dá a resposta para ele. O que você tem na mão, Moisés? Assim, ó, Senhor, eu tenho uma vara. Então estende a tua vara sobre o mar. E o mar vai se abrir. A solução que nós precisamos, irmãos, está na nossa mão. Aquilo que nós precisamos nesse momento tão difícil da nossa vida está na mão. Jesus colocou na nossa mão, está conosco. É só nós crermos, é só nós confiarmos, é só nós entregarmos a vida para o Senhor Jesus. Tenha fé nesse Deus poderoso, porque ele é fiel com a sua palavra. Ele prometeu que estaria conosco, ainda que tenha tanto problema, tanta dificuldade na nossa vida, mas Deus está conosco, ele é o nosso socorro, ele prometeu que estaria conosco, e diz a palavra de Deus que ele é o socorro bem presente na hora da angústia, nesse momento mais difícil da nossa vida. É só nós colocarmos diante do Senhor Jesus e nós podemos encontrar o repouso, a paz, a alegria, porque diz a palavra de Deus que ele é o nosso refrigério. É o refrigério para a nossa alma. Sabe, estamos com a nossa alma atribulada, com tanto problema, tanta dificuldade. Ele refrigera a nossa alma. Ele dá paz, ele dá alegria. Então nós precisamos estar confiados nesse Deus. Olhando a palavra de Deus, que diz assim: olha, estende a tua vara para o mar. Ele estendeu. E clamou. E a Bíblia fala que durante aquela noite soprou um vento oriental e o mar foi se abrindo. E eles passaram no meio do mar em seco. E a palavra de Deus fala que eles foram e começaram a atravessar e começou a passar aquele monte de pessoas. E foi entrando. Mas entenda, aquele caminho que estava aberto no meio do mar não era para todo mundo. Aquele caminho era só para o povo de Israel. Não era para os egípcios. Os egípcios pensou que fosse para eles, porque já que o povo de Israel entrou, começou a passar em seco, eles começaram a ir também com carro, cavaleiros, e foi passando, foi entrando, foi indo, mas não resolveu nada, porque diz a palavra que apesar do povo de Israel estar andando a pé, e existia uma coluna de fogo, uma nuvem que protegia eles, que guardava, irmãos, essa coluna de fogo
essa nuvem é o nosso Deus poderoso, é esse refrigério que nós temos na nossa vida e por isso nós podemos confiar nele. Nós podemos entregar a nossa vida para ele com tanto problema, tanta dificuldade. As pessoas perguntam para mim, pastor, esse problema será que vai acabar rápido? Eu digo, irmãos, eu acho que não. Acho que vai demorar ainda um pouquinho. Mas nós podemos encontrar um refúgio no nosso Senhor Jesus. E aqui ainda diz a palavra de Deus, né, no capítulo, no versículo seguinte, no versículo 8, assim, digo-vos que depressa falar de justiça. Mas ele fica uma pergunta para nós ainda. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A pergunta que ficou por último, quando Jesus voltar, será que vai encontrar fé na terra? Será? Você que está aí desesperado, sem esperança, sem fé, né? Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós precisamos, irmãos, ter essa fé no nosso Senhor Jesus. Essa confiança sempre no nosso Senhor Jesus. Que Ele é fiel. Ele é verdadeiro. A promessa de Deus é fiel. A palavra de Deus é verdadeira. E aí, quando a gente lê no versículo 1 do capítulo 18, né, de Lucas, assim, olha, é o dever orar sempre e nunca desfalecer. Que dever? Quando eu falo de dever, é uma obrigação. Nós, como servos de Deus, temos a obrigação de orar sempre. Você que está aí do outro lado, você tem a obrigação de estar orando a Deus, de falar com Ele. Independente da circunstância, né? Buscar a Deus. A gente sempre fala a respeito de Jó, porque quando tudo ia mal, quando estava o maior problema, na maior dificuldade que Jó passou, diz que ele prostrou, glorificou, adorou a Deus. Então, o que nós precisamos, irmãos, nessa noite, nesses dias, nesses momentos que nós vamos passar, é adorar a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem preparado para cada um de nós. Nós precisamos estar buscando a Ele. E como disse para os irmãos, nós que estamos aqui na cidade de Ribeirão Preto, toda terça-feira nós oramos, buscamos a Deus, já é 10 para as 9, e eu quero deixar um tempo, né, para que nós possamos colocarmos de joelho, você é onde você está na casa, né, que você pode estar se ajoelhando, clamando a Deus, buscando a Ele, falando com Ele, porque à noite nós estamos buscando a Deus, e nós vamos estar falando com Ele, colocando a nossa necessidade, buscando a Ele. Eu peço que você, cada um, ao terminar essa transmissão, você não se perca, mas que você possa, se perca, que eu digo, é sair, deixar fazer outras coisas, mas que você tire um tempo ainda para falar com Deus nesta noite, colocar o seu joelho diante de Deus, clamar a Ele, para que Ele possa ter misericórdia de cada um de nós, do problema que passa no mundo, que nós possamos ter essa confiança que Jesus está conosco. Ele prometeu que estaria conosco e nós precisamos ter essa fé. E fica para você a pergunta: quando, porém, voltar o Filho do Homem, vai encontrar a terra? Né? Você está esperando por Jesus, você tem essa certeza no nosso Senhor Jesus? Então tenha essa certeza, que o nosso Deus estaria sempre conosco. Confia no Senhor Jesus, pois Ele é fiel com a sua palavra. E que Deus possa estar abençoando ricamente os irmãos, né? Amanhã também, na noite de amanhã, o pastor Aparecido estará fazendo uma transmissão no culto de quarta-feira de faz. Eu convido todos os irmãos para que possam estar conectando, né, plugando, né, na página do pastor Aparecido, para que nós vamos estar disponibilizando o link da sua página, para que os irmãos possam estar falando, ouvindo, meditando na palavra de Deus amanhã. E na quinta-feira, também nós temos estudo da palavra de Deus no templo, e como a gente está impedido de estar indo no templo, nós temos uma live aqui transmitindo, falando, os irmãos poderão fazer perguntas, e nós estaremos meditando na palavra de Deus. Que cada um possa ser ricamente abençoado pelo Senhor Jesus, e eu quero nesse instante, né, que deixar para cada um possa estar falando com o Senhor Jesus. Deus abençoe ricamente a cada um dos irmãos, e nós estaremos nesse instante tendo um tempo para que cada um possa falar com o nosso Deus nessa noite, né? É noite de nós colocarmos diante de Deus e colocarmos reclamando a Ele, né? Que Deus, Ele é o nosso socorro, como nós ouvimos aqui. A nossa fé precisa estar firme sempre, e que nós possamos estar com essa confiança, né? Irmãos perguntando o link do pastor Aparecido, se ele estiver por aí, ele está ouvindo por aí, se puder disponibilizar, colocar aí para os irmãos, eu agradeço. Se não, alguns irmãos chegar lá e colocar aqui, né, para que todos possam estar
linkado também na noite de amanhã. E na feira eu deixo o convite para todos os irmãos, né, para nós juntos estarmos aqui participando e que Jesus possa estar nos abençoando. Nós tivemos um problema aqui no meu link do Instagram, a gente não conseguiu transmitir hoje pelo Instagram, ficou só pelo Facebook, mas possa ser de grande proveito para cada um dos irmãos nessa noite, né? Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Hã? Sim, e a gente vai pegar, não apareceu o link, a gente vai estar enviando o link aqui, irmãos, para que pessoas possam estar participando do link do Pastor Aparecido também na noite de amanhã, tá bom? Que Deus possa nos abençoando, e eu quero encerrar, e antes de nós orarmos aqui, né? Eu quero louvar o Senhor Jesus com aquele louvor ao único que é digno de receber a honra, a glória, a adoração. Eu gosto sempre de louvar o Senhor Jesus com esse hino, irmãos, porque quantas vezes nós lembramos de tantas coisas, e às vezes esquecemos que a glória é dele, né? Então, a glória é sempre do nosso Senhor Jesus. Então, que nós possamos estar ficar adorando a Deus. Eu quero, junto com os irmãos, adorar o Senhor Jesus com esse hino, e depois nós estaremos falando com Deus, tá bom? Às vezes, aqui tentando acompanhar os irmãos tá escrevendo aqui, mas que Jesus possa estar abençoando. Vamos louvar o Senhor Jesus com esse hino, depois eu vou encerrar essa transmissão, para que nós possamos estar tendo um tempo para falar com Deus também. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Te exaltamos, a Ti, ó Rei Jesus, te exaltamos, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, e consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Que Deus possa estar abençoando ricamente a cada um dos irmãos. Eu não vou dar bem final, porque os irmãos ainda vão orar nesta noite, né? Espero que cada um de nós possamos tirar um tempo ainda para estar falando com Deus nessa noite. Permitindo Deus, amanhã a pastora Aparecida estará com nós, e quinta-feira nós estaremos de volta, se Jesus nos permitir. Deus abençoe, fique com todos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.